Meu boa noite todo especial a cada amigo e amiga que me acompanha através desta live. Deus ilumine a todos. Estamos aqui ao vivo, segunda-feira. Estamos felizes por falar de um Deus tão grande, por falar de um Deus que transforma, que muda situações, por falar de um Deus que realiza sonhos. Hoje está muito forte aqui o tema que eu vou ler. Eu peço a você que fique conectado aí comigo, porque talvez você está sem rumo. Talvez o seu coração está ferido. Talvez a sua alma está tão atribulada em meio a tantas lutas. São 21h06. Eu creio, eu tenho certeza que a palavra de hoje vai mudar a sua vida. Fique aí comigo, já marque uma pessoa se você puder. Marque uma pessoa que de repente alguém está tão para baixo e essa mensagem vai chegar na hora certa. Nunca desanime. Nunca olhe para trás. Ainda que você tenha motivos, olhe para o alto. Olhe exclusivamente para o alto, porque é de lá que vem o socorro. É de lá que vem a resposta. Eu vou ler um texto aqui muito importante daqui a pouquinho, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Daqui a pouquinho eu vou ler esse texto. É o tempo que os amigos recebem a notificação. E se você está aí, precisando de uma direção, você está no momento certo, no lugar certo, na hora certa e no dia certo. 21h07. Acredite, o choro pode durar a noite inteira, porém a alegria, ela vem pelo amanhecer. Meus amigos, é forte o que eu vou ler aqui, daqui a pouco, porque quando uma pessoa faz a diferença, ela, às vezes, ela é vista como louca. Você já viu uma pessoa com a coragem que muitos não têm, com a ousadia que muitos não têm? E a pessoa diz assim: fulano é louco, fulano é doido. Uma vez eu vi uma pessoa comprar um bem para ela, e alguém disse assim: fulano é louco, comprou aquilo tão caro. Mas a pessoa não tinha nada. E a quem estava perto entendeu que aquilo foi uma crítica, um pacote de inveja. É triste. A ponto de depois a pessoa perguntar assim: aí fulano, tu vai poder pagar isso? Eu mesmo achei muito caro. E tem gente que chega a um nível tão terrível, né? Só Deus. Só Jesus. 21h09. Deixa eu dar o meu boa noite aqui a Emily Vitória, Lia, a missionária já está conectada também, Luciana, minha sobrinha Kênia, um beijo. E um beijo nos meninos. Luciana está aí também na fé. Deus abençoe Luciana. E também chegou a nossa amiga Luciene. Deus abençoe. Gente, sempre vai haver uma fase na sua vida. Sempre vai haver uma fase na sua vida que, por mais que você faça, aprenda a conviver com isso. Por mais que você faça,
sempre vai ter alguém para te criticar, te desprezar. Sempre haverá isso. E eu ensino muito, na boa palavra, os irmãos a suportar ingratidão, humilhação. Eu já vi muita gente dizer assim: poxa, dói, pastor, ninguém vê o que eu faço. Eu vou falar de um exemplo aqui muito forte, de um homem que livrou uma cidade dos seus inimigos. Teve a coragem que muitos não teve, mas no fim ele foi desprezado. Olha só, Eclesiastes 9, versículo 13, que diz assim, olha só: também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi muito grande. Olha só, houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela um grande baluarte. Olha só. Levantou contra ela um grande baluarte. Então Salomão está falando aqui que uma cidade era pequena, se levantou contra ela um grande rei, e veja que diz aqui que ele se levantou contra a cidade. Situação muito parecida, né, com a situação do Brasil. Porque às vezes um grande rei, alguém que comanda uma cidade, ele se levanta com autoridade, com arrogância, com ideologias. Ele se levanta contra uma nação inteira. E diz aqui no versículo 15, olha só o versículo 15, eu quero que você acompanhe comigo. E encontrou, olha só, e encontrou-se nela um sábio pobre, olha só, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, olha só, as suas palavras não foram ouvidas. Olha só. Então disse eu, Salomão falando consigo mesmo, dizendo: meu Deus, que situação, hein? Que situação. É melhor a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não são ou não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem, olha só, deixa eu colocar aqui, as palavras do sábio devem, não vai dar para colocar por causa do tripé aqui, pessoal, mas eu vou ler aqui, ela deve ser dita em silêncio, ser ouvidas, ou mais que o clamor do que domina entre os tolos. Que coisa, hein? Você já percebeu que quando você, com a sua sabedoria, a direção que Deus te dá, com o seu coração
cheio da direção de Deus, você quer ajudar alguém, você tem sabedoria como mãe, como esposa, como pai de família. Você quer ajudar uma pessoa, você quer, às vezes, como uma pessoa tão simples, guerrear contra ela. Eu conheço ali na Boa Palavra pessoas, mães, esposa, pai de família, que com a fé tão pequena, com tanta dificuldade, resolveu lutar pelo marido, pelo filho. E o que ela às vezes ganha, parece mentira, o que elas ganham mais é desprezo. Conheço mãe que paga a dívida de filho, que deixa de fazer por ela para fazer por filho. E o que ela mais ganha é desprezo. Se você perceber esse versículo aqui que eu estou lendo, diz a Bíblia que o homem era pobre, mas ele tinha sabedoria e ele livrou aquela cidade. E logo após ele foi esquecido. Eu sei que você já deve ter feito tanta coisa por tanta gente que talvez esqueceu de você, esqueceu da tua mão amiga, esqueceu o quanto você foi generosa, você foi amiga, você deixou de fazer por você para fazer por ela ou por eles. O texto é profundo quando diz aqui no 15, encontrou-se nela, ou seja, na cidade, um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Você está vendo? A situação se repete. A situação, ela se repete. Tem mãe, tem esposa, tem pai de família, tem pessoas que, como pobre, dentro da sua possibilidade, você faz o que não pode para ajudar a família, para ajudar, às vezes, os amigos. E acredite que não demora muito tempo não, às vezes parece que você não fez nada. Um outro detalhe que eu queria ressaltar aqui com vocês é que esse homem livrou a cidade com a sabedoria dele. Deu para entender aqui o mistério? Deus capacitou esse pobre homem para livrar uma cidade de um grande rei que veio para oprimir a cidade. Ele tinha sabedoria para isso. Deus foi lá e libertou a cidade. Mas cadê o povo? Cadê o povo para ser grato? Cadê o povo para dizer assim, poxa, esse homem é muito sábio, precisamos dele, fazer um elogio, dar uma palavra amiga. Sabe o que aconteceu? Ninguém lembrava mais dele. Eu sei que eu estou falando com pessoas que você já fez demais, fez até o que não pôde. E aquelas pessoas que você tanto ajudou, elas te esqueceram. Não tocam nem no teu nome mais. É como se elas tivessem um Alzheimer espiritual. Parece que você nunca existiu, mas foi você quem Deus ajudou. Foi você quem Deus deu sabedoria para ajudar, para estender a mão, para dar uma palavra amiga, para fazer um socorro. A ingratidão é uma coisa terrível. Eu sinto em falar isso hoje aqui, alguém precisa ouvir isso. Por mais que você faça, vai ter sempre alguém para te esquecer, te criticar. Vai ter gente egoísta para dizer assim, fez porque quis, eu não pedi. É muito triste isso.
Quem já foi vítima da ingratidão aí, gente? Escreve aí. Se você puder, escreve aí. Você já foi vítima da ingratidão? Você se apertou, deixou de fazer por você. Eu conheci uma mãe, coitada, que recebia um salário mínimo. E ela pegava esse dinheiro, ela dividia com o filho ruim que ela tinha. E aí uma vez ela disse para esse filho assim, ela disse, pastor, disse na cara dele, você não vê o que eu faço? Faço de tudo por você, por amor. Ah, a senhora faz porque que eu não estou lhe pedindo nada. Aquilo foi uma facada para ela. Foi uma facada para ela. Tem muita gente que nem lembra que foi você que abriu a mão quando ninguém quis abrir. Tem muita gente que nem lembra que foi você que repartiu do seu. Talvez fez sentar na tua mesa para comer. Você fez de tudo. E talvez essas pessoas nem lembram mais que você existe. Mas fica tranquilo. Fica tranquila, porque o melhor está aqui, ó. Olha só. Olha só. Então disse eu, Salomão, dizendo, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas, olha só, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Então tolo é quem te despreza, tolo é quem não enxerga o coração tão maravilhoso que você tem. Eita, diga glória a Deus. Tolo é quem tem até força, mas não tem sabedoria. Esse homem aqui pobre, mas cheio de sabedoria. Às vezes a gente vai encontrar pessoas para dizer assim, aquilo é um Zé Ninguém, aquilo é um coitado, mas não tem a sua sabedoria. Não tem a força que você tem. E você sabe claramente que quem nos despreza hoje, amanhã vai ser desprezado. Você não perdeu nada. Para onde você for, sua sabedoria vai com você. O Deus que é contigo será com você. Eita, Deus tremendo. O Deus que é conosco, Ele não nos desampara. Você vê que o rei que veio contra a cidade, você está vendo o que é que está vindo contra o nosso Brasil. Você está vendo. O inimigo vem com força para humilhar, oprimir, trazer ideologias. Se você ver no versículo 14, é profundo. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens e veio contra ela um grande rei e a cercou e levantando contra ela um grande baluarte. Vocês estão vendo aí? O inimigo primeiro cerca. E quantas pessoas hoje, poucas como essa cidade aqui, mas não querem ter sabedoria, não querem aprender mais, não querem buscar mais. Tinha homens naquela cidade, poucos homens, mas ninguém tinha sabedoria para bater de frente com aquele rei. Aí Deus levanta apenas um homem, pobre, porém sábio, que vai lá e livra aquela cidade. Minha mãe, meu irmão, a senhora que está me assistindo agora. É com a sua sabedoria que a senhora vai salvar a sua casa.
É com essa sabedoria que a senhora vai erguer o seu lar de volta. Se tu crê nesse mistério, dê glória a Deus aí. Porque isso não está escrito por acaso, não. Tem tanta coisa ruim acontecendo na nossa cidade, não tem? E nas outras cidades vizinhas, tanta coisa ruim, a gente sai, não sabe se volta. O mundo está tão cruel, gente. O mundo está tão carregado, tão oprimante, oprimindo os pobres, que tem gente dizendo que morrer para ela é lucro. Por que o diabo quer atingir a cidade, a família, o Brasil, o mundo? Sabe por quê? Ninguém mais quer se empenhar em ter sabedoria. Ninguém mais quer aproveitar a direção de Deus para se manter no poder, para salvar sua família, para salvar sua casa. Mas o ímpio entende, o ímpio dá boi, faz pacto. O ímpio procura os bruxos para se manter no poder, porque ele sabe que se dominar uma nação, se dominar uma cidade, o povo fica justamente escravo, e é isso que você está vendo. O povo escravo de imposto, o povo escravo trabalhando só para pagar dívida. Um povo que hoje não pode fazer uma feira digna, meu amigo, a coisa não está fácil. E quando aparece alguém preparado, simples, que mostra que quer fazer, que é capaz de fazer, que tem sabedoria, sabe o que acontece? Logo, logo, ele é desprezado. Você sabe o que já fez por tantas pessoas, inclusive da família. São poucos que lembram, são poucos que te consideram, são poucos que têm na memória o que você já fez. São poucos, mas não liga para desprezo não. Não liga não. Só tem um porém. O pobre salvou a cidade com a sua sabedoria. A Bíblia diz aqui que no versículo 18, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Porém, um só pecador destrói muitas coisas boas. Olha só. Você vê aqui, meu amado, que a coisa é muito séria. Esse homem deve ter, a Bíblia não diz aqui como é que ele lutou, mas ele deve ter apaziguado. Chegou para aquele rei, deve ter tratado ele muito bem. Vossa Excelência, eu sou uma pessoa simples, eu sou aqui da comunidade, estou me dirigindo a Vossa Excelência, pedindo perdão pelo povo, pela nação. E o povo tremendo, assustado. O povo ali ao redor, com medo que desse errado. Aí sabe o que é que acontece? O rei vai embora. Será que ele disse assim, eu vim destruir vocês, mas por causa desse rapaz aqui, eu simpatizei com ele, tão simples. Mas ele sabe se comportar, ele sabe se chegar. Eu vou deixar essa cidade em paz. E foi embora. Foi embora. O povo aplaudiu o rapaz por alguns momentos, mas daqui a pouco ninguém nem lembrava mais dele. Será que no meio da multidão alguém perguntava, ô fulano, viste aquele rapaz não que dialogou com o rei e a cidade foi salva? Nós fomos salvos? E alguém disse, nunca mais vi, e pronto, desconversou. Você já percebeu que é assim? Tem pessoas que desconversam rápido, ela esquece automaticamente o que você faz por ela. Automaticamente elas esquecem. Com a sabedoria que Deus te dá, você pode mudar a sua vida.
Com a sabedoria que Deus te dá, você pode realizar sonhos. Mas fique preparado. Vai ter muita gente que não vai lembrar de você. Vai ter muita gente que vai virar as costas para você. E você tem que estar preparado para isso. Ciente de que a sua sabedoria é melhor do que a arma de guerra. A sua sabedoria vale muito mais que ouro. Se você analisar aqui, uma coisa que me chama a atenção é que o texto deixa claro, veja só, versículo 15, e encontrou-se nela, ou seja, na cidade, um sábio pobre. Ele era pobre. Ele não tinha dinheiro nem para comprar armas, não tinha nem homens dispostos a lutar com ele, porque todos os homens da cidade estavam com medo desse rei. Mas o pobre estava ali. Eu vou falar com ele. Gente, não tem, mas eu vou falar com ele. O povo, todo mundo tremendo, assustado. O pobrezinho que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Repito, tem muita gente que nem lembra que você existe, né? Mas quando a dor chega, eles lembram. Quando eles não veem saída, eles lembram. Sabe o que eu vejo? A ingratidão é um câncer. A ingratidão, ela atrofia qualquer vida. Eu sei que tem mãe me assistindo, que não é fácil para a senhora. Tem esposa me assistindo. De uma coisa fique certo. Mesmo você como pobre, dentro das suas possibilidades, você fazendo o que pode e o que não pode para honrar alguém, esteja preparado até para ser esquecido, criticado. Essa é a pura realidade. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Porque tem hora que se levanta, sabe, algo contra você. Se levanta algo contra você que, se você não tiver sabedoria para resolver aquilo, para orar, para se humilhar, aquilo vira uma bola de neve na tua vida. Vira. Você já foi desprezado, você sabe. Você nem sabe como ajudou aquela pessoa, mas o milagre aconteceu. Eu aprendi uma única coisa. Eu aprendi a não esperar elogios, galardão, porque é triste. A senhora que é mãe, a senhora que é esposa, o senhor que é pai de família. Você sabe às vezes que você livrou sua família de muita tempestade. Será que eles lembram? Abriu a porta, acolheu, dividiu o pão que tinha na mesa. São poucos que lembram, meu amigo. Tem gente que só quer vir a nós. Tem gente que só quer vir a nós. Conheço mãe que livrou filho de morte, livrou família de morte. E passou a vida inteira e parece que ela nunca fez nada, sendo maltratada, criticada, levando grito, agressão de filho incompetente. Eita, que Deus está mandando eu falar. Isso é a realidade. Tem mãe aí, pobrezinha, coitada. Não tem nem às vezes o que comer, mas ela está livrando um, livrando o outro com oração. Está sempre fazendo de tudo. E parece que quanto mais você faz, mais você é esquecido. A minha avózinha, minha mãe dizia: meu filho, o sujeito só é bom quando morre. E é verdade. É verdade. Você pode passar a vida inteira fazendo
o que não pode por alguém, e acredite, você ainda vai ser esquecido. Foi o que Jesus fez, multiplicou pão e peixe, curou o cego, levantou o paralítico, enfim, fez tantos milagres e o povo esqueceu. O povo esqueceu a ponto de gritar: crucifica, mata ele. Ninguém lembrou assim: poxa, a gente não tinha nem o que comer, ele multiplicou os pães. O outro que não andava, andou. O cego que não enxergava, enxergou. Qual foi o propósito aqui? Todo mundo com medo desse grande rei que veio para invadir a cidade e oprimir. Esse homem aqui pobre, mas cheio de sabedoria, ele livra aquela cidade. E o pior de tudo, gente, o pior de tudo, versículo 15, olha só: encontrou-se nela um sábio, pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Não foi com arma de guerra, não foi com nada, foi com a sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então tem mãe pobre, tem esposa, tem marido, tem gente simples que, como pobre, você vai fazer de tudo para livrar sua família, livrar sua vida. Daqui a pouco ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar. Se você morrer hoje, vão chorar alguns dias, depois esquece. É triste falar isso, mas é a realidade. Só tem um porém. Essa sabedoria que você tem, que nós temos, ela vem do alto. Que é melhor essa sabedoria ser ouvida em silêncio, mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Meu Jesus, é isso que eu quero. Eu não quero aplausos, eu não quero fama. Eu só quero uma coisa: manter a sabedoria. Quem já precisou desse humilde pastor aqui e viu que Deus me deu, pela sua misericórdia, sabedoria para te ajudar. Eu já peguei cada caso na igreja que você não tem ideia. Cada caso, talvez as pessoas nem lembrem. Muita gente às vezes nem lembra, mas eu já peguei situações pesadas. Situações de pessoas querer entrar na igreja para arrumar confusão, e eu ali com aquela sabedoria para derrubar aquele rei das trevas, aquele rei das trevas que vinha trazer desordem, discórdia. E Deus me deu sabedoria. E aí você vê aqui que o rei não foi a favor da cidade, não, ele foi contra. Vocês estão vendo aí quem é que está reinando no Brasil, é contra a família, é contra a igreja. E o que mais me dói é que a gente vê crente voltar nesse tipo de gente. O rei veio contra. Tá aqui, ó. Você tem que ficar atento. Houve uma pequena cidade, talvez sua casa é assim, pequenininha. Teu lar é pequeno, mas é teu. E o rei das trevas está indo lá, sabe para quê? Contra a tua casa, contra a tua família. Aí você como mãe vem orar na quarta-feira, você como esposa vem buscar na quarta, vem interceder para livrar a tua família. E acredite, tem gente da tua família que ainda está vivo, porque tu vem se arrastando, orando, chorando, buscando, intercedendo, com sabedoria, falando com Deus. Mas eu não sei até quanto tempo vai durar isso. Só continue buscando, só continue sendo sábio. Porque, meu amigo, minha amiga, com a sabedoria, você vence muita batalha. Só tem um porém.
Se você se sentir desprezado, mantenha-se com sabedoria. Melhor é a sabedoria do que a força. Tem muita gente que é forte, mas não parece que não tem força psicológica e espiritualmente para suportar nada. Uma vez eu vi um cara entrar na igreja, e foi um outro ministério onde eu fazia parte, e ele era segurança. Ele era um cara bem altão, fortão, tinha meus 2 metros de altura. Eu nunca tinha visto um cara daquele tamanho. Mas quando ele conversou comigo, ele chorou tanto, se desmanchou. Se desmanchou mesmo. Eu olhei assim e digo, Jesus, eu tão pequenininho na frente daquele homem, mas ele veio buscar força em mim. Através da palavra, claro. Através da palavra. E Deus me deu tanta sabedoria para ajudar aquele rapaz que ele foi curado da depressão. Mas passou-se o tempo, aquela pessoa desprezou, não foi mais na igreja. Tem pessoas assim, que quando algo está se levantando contra ela, ela sabe onde é a porta da igreja. Não é assim? Quando o grande rei das trevas se levanta contra ela, ela sabe. Ela corre para a igreja, ela pede ajuda. Quando ela se sente livre, ela faz feito esse rapaz aqui, ó. Olha só. Encontrava-se nela, ou seja, na cidade, um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Você está vendo? Que por mais que você faça, são poucos que vão lembrar de você. Aqui a Bíblia diz, ninguém. Então vai ter pessoas que você vai livrar, você vai dar a mão, vai dar conselho, vai dar comida, vai dar dormida, você vai fazer tudo. E elas não estão nem aí para você. E principalmente se elas mudar de vida. Por isso que tem gente que Deus não faz elas mudar de vida, porque Deus já sabe quem é ela. Essa é a verdade. Eita, aleluia. Quem está entendendo o mistério, Deus está dando um recado. Mamãe, papai, a senhora, o senhor que está aí me assistindo. Talvez a senhora está vivendo esse período aqui, ó. Talvez o senhor está vivendo esse período aqui. De uma coisa tenha certeza. O bom é que o galardão vem de Deus. O bom é que o galardão não vem do homem, não. Vem de Deus. E Deus, Ele está sempre honrando aqueles que lhe servem de todo o coração. A cidade era pequena, o diabo vai lá, envia um grande rei contra aquela cidade. Deus levanta no meio daquela cidade um homem pobre, mas cheio de sabedoria. E eu vou repetir o que eu falei, tem gente assim, pobrezinho, mas é sábio, sabe conversar, sabe resolver as coisas, sabe dar um conselho, e poucas pessoas lembram. Poucas pessoas lembram. Deus até incomoda essas pessoas para elas lembrarem. Lembra que fulano já fez por tu, lembra que tu já conseguiste. São poucos que lembram. Essa é a verdade. Porém, quando elas se via pressionada pela aquela grande dificuldade, aquele grande rei que veio contra elas, elas ficaram desesperadas por ajuda, choraram, sabe? Fizeram de tudo para, por favor, me ajude. Quando elas recebem ajuda, basta a dor passar, basta a poeira aliviar, elas não lembram não, está aqui escrito. O pobre homem livrou a cidade inteira. Livrou a cidade inteira e ninguém mais lembrava dele, está aqui escrito. Não houve guerra, não houve bombardeio,
Quantas coisas já foram resolvidas sem confusão, sem agressão? Nós deveríamos ser gratos a Deus. Dê valor às pessoas sábias, porque me perdoe, de gente estúpida, inútil, vocês vão ter muito do lado de vocês. Às vezes na família, às vezes no trabalho, mas raras são as pessoas sábias que podem te livrar de um abismo, que podem te dar a mão. Mas pessoas inúteis, estúpidas, vocês vão estar cercados. Encontrar um homem sábio e ajuizado hoje, isso é em todo canto, é numa empresa, é na escola, é na família. Encontrar uma pessoa ajuizada hoje é mesmo que achar ouro, é riqueza. Eita Jesus, tu crê que Deus está dando um recado? Quando você encontrar pessoas sábias, eu já vi pessoas tolas perder pessoas sábias por dar ouvido a pessoas tolas, fofoqueira. Que tinha ali uma pessoa sábia do lado, tinha uma pessoa boa ali do lado, que, poxa, ela via resultado. Aí vem lá um tolo, corrompe ela com a fofoca. Daqui a pouco, ela está contra o sábio e está do lado do fofoqueiro tolo. Ah, Jesus, o preço é muito alto. O preço é muito alto. Eu vou te falar uma coisa. Da parte de Deus. Da parte de Deus. Continue se mantendo sábio. Continue se mantendo cheio de sabedoria, meu amigo, minha amiga. Para poder salvar a tua casa, para poder edificar a tua família. Quando você chegar na igreja ali, se você receber uma direção, valorize. Não, Deus usou o pastor ali para falar isso para mim, isso é importante. Isso é uma sabedoria que vem lá do alto. Não foi o que Paulo disse? Tiago disse, a sabedoria que vem lá do alto. É muito forte. Eu vou ler para vocês aqui, para vocês terem noção. Olha só. É forte demais. Eu vou ler aqui. Eita, Deus quer que eu fale, eu vou falar. Olha aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Tiago 3,17, ó. No entanto, a sabedoria que vem lá do alto é antes pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera, o fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Só quem crê, escreva aí, louvado seja Deus, porque Deus está te dando uma direção. É em paz que vai se resolver toda essa tempestade na tua vida, na tua casa. É em paz. Foi em paz que esse rapaz aqui, mesmo pobre, mas ele resolveu uma grande guerra que vinha para destruir a cidade. Ah, meu amigo, tem hora que a gente tem que levantar a bandeira da paz. Tem hora que a gente tem que passar por mole, por perdedor. Mas tem gente que, não, eu tenho um gênio forte, eu vou fazer acontecer. No entanto, a sabedoria que vem lá do alto, antes de tudo, é pura. Olha, depois pacífica, amável. Esse rapaz tinha tudo isso. Ele era pacífico. Vamos se resolver aqui. Eu fico imaginando um diálogo, gente, desse rapaz, a Bíblia não diz o nome dele, com esse grande rei. O rei deve ter dado a oportunidade para ele falar alguma coisa, hein? Ele disse assim, olha só,
Ô, seu rei, permita-me, por favor, falar. E o rei olhou para ele e disse: fale, rapaz. Eu vim destruir essa cidade. Tá bom, Vossa Excelência. Antes de você vir destruir essa cidade, me ouça, por favor. Olha, eu sou fulano de tal, eu moro aqui pertinho. Eu queria dizer ao senhor que todo esse povo aqui é um povo pacífico. A gente não tem arma, a gente não quer guerra com ninguém. A gente quer só viver, plantar, comer, sorrir, viver em paz. Por favor, seu rei, Vossa Excelência, nos dê essa oportunidade. Não derrama sangue aqui não. Tem crianças aqui, tem idosos. E o rei lá em pé, olhando para aquele homem, olhando para aquela multidão, e disse: esse rapaz é sábio. Esse rapaz é sábio. A multidão atrás do rapaz. A multidão atrás do rapaz, imaginem, um cutucando o outro. Aí o rei: tá bom, eu vou me embora. Soldados, vamos embora. Reuniu todo o seu exército, foi embora. Olharam para o rapaz: eita, fulano, graças a Deus, você é o cara. Você conseguiu quebrar o coração desse rei que veio para nos afrontar. Mas o texto é objetivo em dizer aqui, ó. E contudo, cadê? É o 5, né? Encontrava-se nela o sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Você está entendendo isso aqui? Ele era diferenciado, ele tinha sabedoria, sabia conversar, era pacífico. Ele era um homem cheio do Espírito. Mas o pior, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Foi assim com você, é assim com você, talvez está sendo assim, talvez vai ser ainda assim. Você vai ter sabedoria para livrar muita gente de muita guerra. Tem mãe que já livrou filho da morte e parece que ela não fez nada. Tem mãe que já deixou de fazer por ela, parece que ela não fez nada. Tem esposa que já fez tanto, parece que não fez nada. Só que hoje eu estou aqui como voz profética para abençoar a tua vida. Para dizer para você que é com sabedoria que tu vai derrubar esse rei, esse principado que está querendo reinar na tua casa, na tua família. Esteja comigo nessa quarta-feira. Estaremos fazendo um clamor muito forte e vamos derrubar junto esse rei das trevas que está se levantando contra a tua casa, contra a tua família. Eu vou fazer aqui uma oração agora e só esteja preparado para ser esquecido por alguns. Talvez você já deu comida a alguém que nem olha mais na tua cara, nem procura saber se tu está bem, se tu está vivo. Pessoas assim, meu amigo, a gente tem que manter distância. Talvez você já emprestou, ninguém lembra. Talvez você, deixou de fazer por você, ninguém nem lembra. Continue de pé, porque Deus já te dá vitória. Você recebeu o recado, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus misericórdia e acredite. Ainda que uma mãe se esqueça de amamentar um filho que ainda mama, Deus diz: eu todavia não me esquecerei de vós. Vamos orar, vamos clamar a Deus e pedir misericórdia. Senhor Deus e Pai, Deus, eu quero glorificar o Teu nome por essa palavra, por essa oportunidade. Oh Jesus, que haja temor e tremor. Meu Deus, que essa mãe continue tendo sabedoria, essa esposa. Meu Deus, que esse homem, esta mulher tenha sabedoria para vencer todo o vale. Vencer a angústia, vencer a perturbação. Eu sei que uma voz fica lá, oprimindo ela,
trazendo sentimentos negativos. Oh Jesus, abençoe o filho, a filha. Arranque esse espírito da ingratidão, Senhor, que possamos olhar com um olhar sincero para aqueles que nos livram das guerras, Senhor. Quantas pessoas entram na tua igreja, Senhor, doente, falida, debilitada, com a vida destruída, e às vezes nem lembra, às vezes nem concorda com o dízimo, com a oferta que mantém a tua casa de pé, a casa a qual estava lá aberta quando ela chegou destruída, quando ela chegou oprimida. Então, meu Deus, faça, meu Deus, o impossível acontecer. Vai visitando, Senhor, vai trazendo paz, trazendo vida. Renova, Senhor, a força do teu povo. Eu entrego, Senhor, em cada vida ao Senhor, Pai. Quem vier nessa quarta, seja abençoado, seja curado, seja liberto. Eu entrego todos os dizimistas em tuas mãos. E ainda, Deus, que essa pessoa tenha se esquecido, Pai, pelo menos de te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Que ela seja quebrantada e volte ao primeiro amor, Pai. Eu te glorifico e te agradeço em nome de Jesus. E quem crê, diz amém e graças a Deus. Eita, glória a Deus. Pode ter certeza, esteja preparado para ser esquecido, mas Deus é contigo. Deus é contigo para te dar vitória. Quem entendeu hoje esse recado aí? Você entendeu, né? Deus abençoe a irmã Dalva, Luciene. Deus abençoe mais quem aqui? Deixa eu ver. Manu, Suelen. Deus abençoe todos vocês, meu irmão. Fica firme. Eu lembro de uma pessoa. Eita, irmã Dalva, obrigado. A irmã Dalva lembrou aí, ó, o Pix da igreja. Se você puder ajudar, qualquer valor, você pode fazer hoje a sua oferta. A gente tem despesa, gente, não é fácil. É um pouquinho de um pouquinho de outro. Se você puder, faça a sua doação, abençoando esse trabalho. Olha aí, a irmã Nova colocou aqui, ó, 81-98265-9928. Deus abençoe, irmã Nalva. Deus abençoe todos vocês. Seja fiel no pouco e Deus te colocará no muito. Se você não pegou essa live do início, volte e assista daqui a pouquinho, tá? A irmã também aqui colocou, a irmã Manu. Fixa aí, gente, ajuda essa obra, tá? 81-98265-9928. Tenho certeza que Deus vai te honrar. Sobre aqueles que te esquecem, esquece o que você já fez, esquece a mão amiga que você estendeu, deixa quieto. Deixa quieto. Deus tem coisa melhor para a tua vida. Forte abraço a todos. Que Deus ilumine a todos em nome de Jesus. Tchau, tchau.